E aí galera, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de genética, onde a gente vai estar trabalhando agora com o conceito de interação gênica e os principais casos de interação gênica que a gente tem. Quando é que a gente trabalha com interação gênica? Quando a gente trabalha com a primeira lei de Mendel, um par de genes é responsável por uma característica. Quando a gente vai para a segunda lei de Mendel, que é o de hibridismo, a gente trabalha com dois pares de genes, duas características. Vai para o trihibridismo, 3 pares de genes, 3 características. Mas nem sempre é assim. Existem algumas heranças, onde o que acontece? Nós temos aqui um gene, por exemplo, um gene Azão. Nós temos aqui um outro gene, o gene Bzão. Nós temos um outro gene, o gene Czão. Qual é a informação importante para a gente caracterizar um processo como sendo uma situação de interação gênica? Numa interação gênica, esses genes, eles são não alelos. Quando eu digo a você que eles são não alelos e eles estão gerando uma mesma característica, contribuindo, interagindo para um mesmo caráter, a gente já sabe que é um caso de interação gênica. Então, todas as vezes que a gente estiver trabalhando e uma única característica estiver sendo determinada por uma interação entre genes não alelos, a gente caracteriza isso como interação gênica. Vale a pena a gente destacar o seguinte, vale a pena a gente entender uma situação aqui, que interação gênica é o contrário, por exemplo, do que nós vimos numa situação que nós chamamos de pleiotropia. O que é que acontece com uma pleiotropia? A partir do momento que a gente trabalha com uma pleiotropia ou efeito pleiotrópico, é justamente o contrário do que a gente tem na interação gênica. No efeito pleiotrópico, a gente vai ter um único gene e esse gene está sendo responsável por várias características ao mesmo tempo. Então, o caráter 1, o caráter 2, o caráter 3, ou seja, várias características sendo determinadas por um mesmo gene. Como é que a gente interpreta isso? Às vezes, as questões de vestibular, e o próprio Enem pode trazer isso, ele vai descrever que ocorreu uma mutação em um único gene e ele começa a dizer pra gente que várias características foram sendo modificadas. Então isso é comum em algumas síndromes, né? A gente vai ter um gene que alterou uma rota metabólica e aí várias características fenotípicas foram mudando. E isso é o que a gente chama de pleiotropia. Então na pleiotropia, um único gene vai determinar várias características ao mesmo tempo. Diferente do que acontece no tema dessa aula, que é a interação gênica, onde eu tenho genes não alelos gerando uma mesma característica. Só que é o que a gente precisa entender. Quando a gente vai trabalhar com os casos de interação gênica, as interações gênicas elas se dividem em alguns tipos. Quais são os tipos de interação que a gente vai ter? Nós vamos precisar estudar as epistasias. Quando é que a gente tem epistasias? Gente, as epistasias são interações que envolvem inibição. É quando um gene inibe a manifestação de um outro gene não alelo, tá? É importante frisar que eles são não alelos. Às vezes, um gene não permite que outro se manifeste sendo alelo. Por exemplo, o azão para a pele normal não permite a expressão do azinho para a pele albina quando eles estão em heterozigose. Isso se chama dominância. Dominância porque os genes são alelos. Se a inibição for entre genes não alelos, aí eu já não tenho uma dominância, eu tenho um caso de epistasia. As epistasias podem ser dominantes, recessivas, duplo recessivas, a gente vai ver alguns casos aqui. Um caso interessante, por exemplo, de epistasia é o caso do falso O, que a gente vai estar destacando também. E existem as não epistáticas. Dentro das não epistáticas nós temos genes complementares e nós temos uma tal de poligenia, também chamada de herança quantitativa, que já caiu na prova do Enem algumas vezes. Então é muito importante a gente entender o seguinte: falou em interação gênica, pode ser epistática ou não epistática. O que é uma interação? É quando genes não alelos interagem para gerar uma única característica. Presta atenção que a gente vai começar. O primeiro caso, eu vou começar com vocês o caso de genes complementares. O primeiro caso aqui é um caso de uma herança que nós chamamos de genes complementares. Genes complementares. O que é que acontece quando nós estamos diante de uma herança de genes complementares? O exemplo que nós temos aqui é a crista das galinhas. Como é que funciona essa crista das galinhas? A gente vai ter o seguinte processo. Eu tenho aqui
um gene Rzão, e esse gene Rzão determina que a crista da galinha seja uma crista de fenótipo rosa. E existe um gene não alelo dele, que é o Ezão, e o Ezão determina que a crista seja uma crista ervilha. Acontece que o Rzão e o Ezão não são alelos. Se eles não são alelos e vão estar responsáveis por o mesmo fenótipo, eu tenho uma caracterização do que nós chamamos de interação gênica. Nesse caso, quando os genes Rzão e Ezão estão juntos, a crista não é rosa nem é ervilha. Essa crista agora passa a ser uma crista com fenótipo nós, que é um tipo fenotípico diferente. E na ausência deles dois, ou seja, o Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, faz com que tenhamos uma outra crista aqui, que é a crista do tipo simples. Gente, eu queria que vocês entendessem que o Rzão e o Ezão juntos complementam seus efeitos e aparece a crista nós. Esse é um caso de interação gênica não epistática envolvendo genes complementares. Vamos ver o que acontece aqui, tá? Se a gente fizesse um cruzamento tipo aquele da segunda lei para a gente fazer a análise, o que é que a gente teria? Vamos analisar aqui, ó, uma geração parental, onde eu tivesse um indivíduo que fosse Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, cruzando com Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão. Ô, gente, na hora que eu observo aqui e eu percebo, que o indivíduo tem Rzão e não tem Ezão, eu entendo que o fenótipo desse indivíduo é um fenótipo rosa. Na hora que eu analiso o Rzinho sem o Ezão sem a presença do Rzão, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, eu entendo que esse indivíduo vai ter um fenótipo do tipo ervilha, tá? Partindo que nós já entendemos de segunda lei de Mendel, esse indivíduo aqui, na hora de gerar o gameta dele, ele só pode mandar o Rzão e o Ezinho, e esse só pode mandar o Rzinho com o Ezão. Fazendo o cruzamento entre esses dois indivíduos, na nossa F1, 100% dos descendentes serão Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Duplo heterozigóticos, e nem serão rosa, nem serão ervilha, porque os genes eles vão ser complementares. Nesse caso, sendo complementares, surge agora a crista do tipo nós. O fenótipo que nós vamos ter aqui é um fenótipo nós. Se nós agora fizéssemos uma fecundação cruzada entre dois indivíduos que apresentam esse mesmo genótipo e fenótipo, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, que cruza com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, nós vamos cruzar dois duplos heterozigóticos. E aí, partindo do pressuposto de que todo mundo já entendeu, gente, é muito importante que você tenha assistido a aula de segunda lei de Mendel para dominar os cruzamentos. Quando eu cruzo dois duplos heterozigóticos, lá na segunda lei de Mendel a gente já aprendeu que o resultado vai dar 9, 3, 3, 1. 9 com os dois genes dominantes juntos, 3 com um dos genes dominantes e outro par em homozigose recessiva, 3 ao contrário, ou seja, Rzinho, Rzinho, com a presença de um Ezão, e um Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Gente, foi a mesma proporção lá de Mendel, só que lá na segunda lei de Mendel era 9, 3, 3, 1, levando em consideração duas características ao mesmo tempo. Então, eram 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e 3 verdes rugosas. Aqui são 3 com a característica fenotípica nós, 3 com a característica fenotípica rosa, 3 com a característica fenotípica ervilha e 1 com a característica fenotípica simples. Então, a proporção fenotípica dessa herança é uma proporção onde nós vamos ter aqui 9, 3, 3, 1, mas levando em consideração apenas um tipo de característica, que nesse caso é a crista da ervilha. Gente, esse caso aqui é um exemplo de genes complementares, que é um tipo de interação gênica. Agora, nós vamos para um outro tipo de interação gênica, que é uma interação gênica epistática, tá, gente? É uma interação gênica epistática. Vou apagar o quadro. Primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com uma epistasia, é importante entender que a epistasia é um exemplo de interação gênica.
Mas é uma interação gênica diferente. É uma interação gênica onde nós vamos ter inibição. E essa inibição é entre genes não alelos. Tem que ser não alelo porque é um caso de interação gênica. Só que quando a gente vai trabalhar com uma epistasia, a gente precisa categorizar os genes. Existem genes chamados epistáticos. Alguns genes serão chamados epistáticos. Outros genes serão chamados hipostáticos. Outros genes serão chamados hipostáticos. Meninos, os genes epistáticos são genes inibidores. São genes inibidores. São aqueles genes que vão impedir a expressão dos genes hipostáticos, que são genes inibidos. Eu vou pegar como exemplo o caso do falso O, para a gente poder ter um entendimento do que é epistático e do que é hipostático, para em seguida a gente pegar dois exemplos básicos e seguir adiante, né? Para a gente poder complementar essa questão relacionada às interações gênicas. E aí o que eu preciso que vocês entendam aqui é o seguinte: na hora que eu trabalho com essa situação, vamos pegar aqui o caso do falso O. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: os indivíduos, na hora de produzir aglutinogênios, eles precisam de alguns genes que vão permitir que a gente produza essas substâncias. Mas existe um precursor aqui, existe uma substância que é convertida em um tal de aglutinogênio H. Ela é convertida em um tal de aglutinogênio H. O aglutinogênio H, ele é o precursor do aglutinogênio A e do aglutinogênio B. Então, por exemplo, para eu produzir aglutinogênio A, por exemplo, uma pessoa que é sangue A, ela precisa ter antes o aglutinogênio H. E como é que isso acontece? Gente, para que eu tenha condições de produzir o aglutinogênio H, é necessária a presença de uma enzima, que é uma enzima que eu vou chamar aqui de enzima H, que é produzida a partir da expressão de um gene Hzão. Tendo esse aglutinogênio H, um indivíduo que fosse, por exemplo, gene IA, que tivesse o gene A em seu genótipo, iria produzir uma outra enzima chamada enzima A, vamos colocar aqui como enzima A, que vai pegar o aglutinogênio H e convertê-lo em aglutinogênio A. Então veja se vocês me entendem. Eu sou uma pessoa sangue A. Na hora de produzir o meu aglutinogênio A, o meu gene A produziu uma enzima que atuou sobre um substrato que era o aglutinogênio H, que precisava já estar pronto para que eu pudesse agir. Então veja se vocês me entendem. Na hora que eu digo que eu sou sangue A, eu precisei da interação entre o gene Hzão e o gene A para que eu pudesse produzir o meu aglutinogênio A. Como eles são não alelos e estão gerando uma mesma característica nessa cascata aqui metabólica, eu tenho um caso de interação gênica. Mas que tipo de interação gênica é essa? Gente, se a gente parar para pensar, o indivíduo que apresenta o alelo do gene H, ele vai apresentar um gene chamado gene Hzinho. Gente, esse gene Hzinho não tem a capacidade de converter essa substância em substância H. Ou seja, essa via metabólica é interrompida se eu for Hzinho. Contudo não, né? Porque contudo é se fosse uma adversidade. Vamos estudar português, pelo amor de Deus. Com isso, o que vai acontecer? Esse gene Hzão é um gene que acaba inibindo o gene A. Veja se você entende. Mesmo que eu tenha o IA, se eu for um indivíduo Hzinho, eu não vou conseguir produzir o aglutinogênio A, porque eu não vou ter a enzima A para produzir a substância A. Então veja se vocês me entendem. Um indivíduo que fosse, por exemplo, IA e fosse Hzão alguma coisa, ele conseguiria produzir o aglutinogênio A. Essa pessoa iria manifestar sangue A de forma normal. Mas se eu sou IA e tenho no meu genótipo Hzinho, eu não conseguiria produzir o aglutinogênio H. E eu iria me comportar como uma pessoa OHzinho, que é um falso O. Isso a gente trabalha quando a gente fala lá de sistema ABO.
Mas eu coloquei o exemplo aqui porque é comum prova de vestibular, às vezes perguntar a vocês, dá a reação à cascata e pede para vocês identificarem quem é quem. Gente, nessa situação, o que é que a gente precisa entender? Que nesse caso é uma epistasia recessiva. Por que ela é uma epistasia recessiva? Porque o gene Hzinho, ele está atuando como um gene epistático, inibindo o gene IA, que está atuando como um gene hipostático. Então, epistasia é isso, gente. Epistasia é quando eu tenho uma inibição entre não alelos. O gene epistático inibindo, o gene hipostático sendo inibido. Quando eu digo assim, este caso é um caso de epistasia recessiva, quando eu digo a você que este caso é um caso de epistasia recessiva, o que eu estou querendo dizer para você? Que o gene epistático é um gene recessivo, tá? Então, esse é um dos casos de epistasia que a gente vai ter. Então, agora, o que é que eu vou entrar com vocês? Eu vou dar um outro exemplo aqui de epistasia para a gente entender essa situação. Nós vamos pegar um outro caso aqui de epistasia. Gente, esse exemplo que a gente vai pegar aqui é a pelagem das penas, né, de galináceos. Olha o que vai acontecer aqui. Nessa epistasia nós temos o seguinte, eu coloco assim para vocês. Considerem aqui que o gene Czão determina que as penas sejam coloridas. O seu alelo Czinho não. Mas o Izão não alelo, ele inibe o Czão. E o Izinho, gente, não inibe. Então veja se vocês me entendem. Na hora que eu digo a você que é uma epistasia, quando eu digo a você que o Czão determina a cor e está sendo inibido pelo Izão, eu já entendo que o Izão é o gene o que, gente? Epistático. E o Czão é o gene hipostático. Mas vamos ver como que acontece aqui a análise dos cruzamentos, né? Nós precisamos ver como que vai acontecer a análise dos cruzamentos nessa situação. Olha o que vai acontecer. A gente pega aqui uma geração parental, onde eu tenho Czão, Izão, cruzando com Czinho, Izinho, e vamos analisar o que vai acontecer na F1. Gente, quando eu analiso o Czão, deveria ter cor, mas deveria ser colorida, mas tendo o Izão inibe, então aqui eu tenho uma galinha branca, que vai cruzar com um galo, por exemplo, também branco, porque ele é Czinho, Izinho, então não tem cor. 100% dos descendentes aqui vão nascer Czinho, Izinho. E o que aconteceu aqui com Czinho, Izinho? Gente, nós temos aqui todos os indivíduos, mais uma vez, sem cor. Todos brancos, porque o Czão está sendo inibido pelo Izão. Na hora que eu faço um cruzamento entre indivíduos Czinho, Izinho, aqui ó, Czinho, Izinho, o que vai acontecer? Se eu domino a segunda lei de Mendel, mais uma vez, eu entendo que eu vou ter aqui ó, 9, 3, 3, 1. 9 com os dois genes dominantes ao mesmo tempo. 3 com um dos genes dominantes e os outros recessivos. 3 com o outro gene dominante e o primeiro par recessivo. E 1 duplo homozigoto recessivo. Gente, o que vai acontecer aqui? Czão deveria ter cor, mas o Izão não permite. Esse aqui vai apresentar fenótipo branco. Esses três são os únicos que serão coloridos, que terão cor. Esses aqui também serão brancos. Então, a proporção fenotípica desse cruzamento aqui é uma proporção de 13 coloridos, quer dizer, 13 brancos para 3 coloridos, uma proporção de 3 para 3. Esse é um exemplo de epistasia, mas é um exemplo de epistasia dominante, porque o gene inibidor, que é o gene epistático, aqui nesse caso, é um gene dominante. É ele quem está atuando como inibidor, que nesse caso é o gene
é o genizão, tá, gente? Então esse foi um último caso de epistasia que a gente está colocando aqui para vocês, tá? Aí numa outra aula a gente coloca o vídeo falando sobre poligenia ou herança quantitativa, que é o último caso que a gente trabalha, né? Que eu vou trabalhar aqui com vocês dentro da parte de interações gênicas. A gente viu aí o conceito de interação, né? Quando genes não alelos interagem para gerar o mesmo caráter. Vimos genes complementares, que é um caso de interação não epistática. Vimos as epistasias, que é onde tem inibição, e vamos ver depois a poligenia ou herança quantitativa em outra videoaula. Então é isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, e é isso. Um beijo e tchau.